vai reiniciar agora o Insta, então, rapidinho. E aí em segundos a gente já volta, galera. O link você colocou um novo no Telegram, é isso? No Telegram? É, já mudei pra já tá colocando. Tá pro teu celular aí? Tu vai precisar do teu Não. celular? Posso Claro, colocar ele aqui? claro. Samuca, dá um tchauzinho, já estamos ao vivo no YouTube. Ô galera, como é que vocês estão aí? 22 horas ao vivo com o Marcelo. Desbloqueei aqui. Ó, é o papel de rádio. Las Vegas, só. 337850. Não vai buscar. Dá um oi aí, galera. Vê se tá me ouvindo bem. Se o som tá bom. Confirma aí, Dan, por favor. Eu vou começar a falar um pouco mais, depois a gente troca, caso eles não escutem você. Aqui não apareceu. Som ok? Pessoal, pergunta pro pessoal. Pessoal, som ok? Dá um ok aí, se tá me ouvindo bem. Vem pra cá, Valdo Correia. Junto comigo. Você precisa aí. Quer que eu fale primeiro, depois você fala isso? Pode falar, Tá. porque senão acho que eles não Vamos- vão ouvir, né? Se falar perto, dá pra ouvir. Tá. Você vai precisar do tudo certo? Vou. Você vai escrever? Vou pedir Então tua com ajuda. vocês, aqui agora. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, boys and girls. Direto de Las Vegas. Com vocês. Eu falei igual o Mari Júnior agora. Naldex e Samuca. Show de bola. Aí, valeu. Bom, a gente fez algumas anotações aqui do que é muito importante passar para vocês da parte comercial. Marcelo deu essa surpresa, inclusive me pegou de surpresa, pegou o Naldo, mas é isso aí, a gente está acostumado já a passar esse tipo de conteúdo para os treinadores, então vamos lá, a hora é agora, mete o dedo aí no compartilhar, chama a galera que o conteúdo é top, galera. Bom, primeira coisa, eu quero... Antes de começar, agora há pouco o pessoal estava perguntando pro Marcelo como é que fazia para conhecer um pouco mais a formação de treinadores. Tá, Então- eu vou falar isso durante, pode deixar. Bom, primeiramente eu vou me apresentar, meu nome é Samuel Freitas, hoje eu sou diretor comercial do Instituto, sou responsável junto com o Marcelo com todas as estratégias que o Instituto vem aplicando. A gente está tendo um escalonamento, um crescimento muito grande nos últimos 8 meses, vocês que têm acompanhado têm visto isso daí. E eu estou aqui para ajudar vocês aí no comercial. A gente vai passar um script sobre estratégia, eu vou falar um pouco sobre estratégia e depois o Naldo vai falar um pouco sobre como vender isso, como é que você faz essa venda no 1 a 1, tá bom? E aí no final a gente abre para perguntas para vocês tirarem todas as suas dúvidas e também a gente vai falar, durante todo esse processo, a gente vai falar um pouco sobre o treinador de inteligência emocional. Bom, primeiro ponto, eu vou pedir para o Naldo me ajudar aqui no Flipchart, porque minha letra é muito ruim, então não é folga, é apenas uma questão de visualização para vocês ficar melhor aí. Bom, primeiro ponto importante na estratégia de vendas de todo o Instituto, e que muita gente erra, peca nisso. Muita gente, com a nossa experiência de treinadores, de estar lidando com os institutos, a gente percebe o quê? A seguinte filosofia: a pessoa se preocupa muito com a entrega do conteúdo. Não estou dizendo que isso não é fundamental, óbvio que é fundamental, mas a principal coisa é o comercial, é a venda. Se você ainda tem dúvidas disso ou se preocupa mais com a entrega do que a venda, você tem que parar e pensar muito, porque você tem que virar essa chave. É importante a entrega, é importante a transformação, só que a venda vai levar o maior número de pessoas para receber essa transformação. Isso é importante virar a sua chave. Bom, sobre a venda, outra coisa, passo 1,
mudar a sua mentalidade sobre vendas. Entender que é o fator número 1 dentro do teu instituto. Essa é, coloca aí, importância da venda. É o item 1. Primeira coisa é isso. A segunda coisa que muita gente peca é o seguinte. As pessoas... Vamos entender a matemática, porque para mim, eu já tenho mais de 12 anos em gerente de vendas, já trabalhei em vários lugares como gerente de vendas, já faço isso há 12 anos. Eu entendi que a venda ela é matemática. E o que acontece hoje? Muita gente se preocupa com a venda no caso, o dono para o cliente. E essa não é a venda principal. Qual que é a venda principal? Que é onde você consegue escalonar. Por quê? Você só tem 24 horas. Quando você tem pessoas falando do teu negócio para você, você multiplica o seu horário. Então a principal venda não é a venda de você para o cliente, e sim a venda de você, instituto, para o seu colaborador. Tem muita gente que esquece exatamente desse foco. A pessoa se preocupa com a venda final e não se preocupa em multiplicar o seu tempo. Porque se você consegue trabalhar e montar um organograma, uma forma de você apresentar a sua empresa para você ter mais colaboradores vendendo para você, automaticamente você multiplica seu horário, automaticamente começa a escalonar. Muita gente não tem esse tipo de insight. E esse é um dos fatores principais da importância sobre a venda. Você vender o seu instituto para o seu colaborador. Eu vou falar daqui a pouco quais são os 4 tipos que a gente trabalha dentro do instituto de colaboradores que fazem vendas. E a gente vai pontuar principalmente aquele que não te gera custo. Tem alguns que vão te gerar custos, mas a gente vai focar nos afiliados e gestores que são vendedores que não vão te gerar custo e que sim, como não existe um vínculo empregatício e como não existe um CLT, você pagar um fixo para ele, tem que ter a venda da ideia para que ele entenda o potencial de ganho que ele pode ter com o seu negócio. Então a principal coisa, venda do seu instituto para os seus afiliados e vendedores. Segundo ponto muito importante é a tangibilização. O que eu posso falar sobre esse ponto? Muita gente bate nesses defeitos. O que a pessoa pensa? Eu quero fazer um seminário de inteligência emocional, normalmente todos os treinadores, e eu quero que quem pensa dessa forma aí, quem de repente veio para esse mundo de treinamentos, quem está assistindo a gente que é treinador, que quem veio para esse mundo de treinamento, que veio para isso, para transformar o maior número de vidas, quer aplicar de repente o LT, quer aplicar o seminário de inteligência emocional, coloca aí nos comentários eu. Se foi por esse motivo, coloca aí, só para ter uma ideia aqui. Porque o que acontece? Enquanto vocês vão respondendo, o que acontece? É muito... Olha lá, uma galera, tá vendo? Claudenberg, Cristiane, Alfredo. É isso aí. A grande maioria, olha lá, mais gente, Sheila. Muita gente vem por esse motivo. Só que a venda é o seguinte. Vamos começar pela base da venda. A venda não é o que você quer entregar, e sim o que o cliente espera de alguma coisa. Quando você está falando de seminário de inteligência emocional, quando você está falando de leader training, ele é um produto intangível. Tem muita gente derrapando no mercado porque quer vender de começo um produto intangível. O que isso significa? Você precisa ter um produto tangível. Você precisa. Então, o que a gente
faz para tangibilizar algo para depois vender o que a gente quer e o que a gente quer transformar, que é a nossa missão. Essa é a nossa estratégia do Instituto. Então, hoje, o que é mais tangível? Você vender um seminário de inteligência emocional ou você vender uma mente milionária, você vender um vendedor extraordinário? Hoje todo mundo quer vender, quer aprender a vender o seu serviço, o seu produto, então é muito mais fácil você... Por exemplo, a gente tem uma turma agora com o Naldo, ele que aplica o vendedor extraordinário, a gente tem 300 pessoas. A gente não tem dificuldade nenhuma em colocar pessoas no vendedor extraordinário. Quem não quer ter a mente milionária, quem não quer multiplicar os seus ganhos, quem não quer ter liberdade financeira, é muito mais tangível você vender esse produto por um valor mais baixo, para que depois, dentro do seminário, você entregue uma transformação junto, conectando já um pouco de inteligência emocional, algumas ferramentas dentro do seminário, para que você, de fato, mostre para ele, com vivências, o que realmente você quer entregar. Qual que é a sua missão? Esse é o ponto. Você tangibilizar. Então, se você não tem um produto tangível, você precisa ter esse produto tangível para você iniciar essa sua esteira, para depois você levar para a sua missão, que é o seminário de inteligência emocional, que é o Leader Training. Se você não tem isso ainda, a gente pode te ajudar. No treinador de inteligência emocional, a gente entrega 8 produtos. 5 deles são seminários. E são 3 treinamentos que a gente entrega no estilo Leader Training. Então, durante a nossa transmissão aqui, quem quiser saber mais um pouco sobre o treinador de inteligência emocional, coloque eu quero. Tem a nossa equipe, a Joy e o Dan, vai printar e a gente vai entrar em contato com vocês. Bom, a tangibilização, importantíssima. Se você está, de repente, batalhando, penando para conseguir vender, pensa se não é isso. Você está tentando vender um produto que ele não é tangível. Existe uma forma de vender esse produto? Existe. Direto? Existe. A gente vai explicar, o Naldo vai falar um pouco sobre isso. Mas eu estou tentando passar o que é mais fácil. O mais fácil é você iniciar por um processo tangibilizado, um produto que seja fácil de você aplicar. Se não for uma mente milionária, se não for um vendedor extraordinário, de repente um seminário de business, de repente um seminário, qualquer que seja tangível e que seja fácil você comunicar o que é o produto. Porque se você falar sobre inteligência emocional, se você for falar sobre o Leader Training, você não vai poder falar o que acontece lá. E as pessoas falam, não sei se eu quero. Não acontece normalmente isso? Acontece. E a gente percebeu isso, então a gente vai pelo caminho mais fácil e também a gente vai pelo caminho direto. A gente sempre utiliza todos os atalhos. Não é à toa que o Naldo vai falar um pouco sobre como vender isso de forma direta daqui a pouquinho. Bom, 3. Estratégias de faturamento. Se você acompanhou a live 24 horas, você percebeu que o Marcelo falou inúmeras vezes sobre a parte de escalonar, de você, de fato, vender, de repente, um ticket mais barato para você escalonar o seu negócio. Ele mostrou, inclusive, o Grant Cardone, que ele pratica preços abaixo e ele bateu o recorde de gente no seminário dele, na conferência dele. E tem muita gente hoje no mercado, voltando um pouquinho ao que o Marcelo falou, tem muita hoje gente que faz isso e fala para não fazer, justamente para não abrir concorrentes. E aqui a gente fala o que realmente acontece. Então, de fato, pense grande, pense em escalonar, porque a multiplicação é fato, é matemático. Dá uma ajuda aqui para mim, o Naldo. Só para vocês entenderem um poder de você pensar, mas você está quebrando o mercado, fazendo mais barato e etc. Não interessa, o que importa é o seguinte, é o teu faturamento total no final do mês e quantas pessoas você transformou. Não é essa a sua missão? Se de repente você não pensa em dinheiro, já tem que começar a mudar o seu mindset para isso. Mas tudo bem, se a seu mindset é só em relação à transformação, o que acontece? Se você vende mais barato, você tem mais gente lá. Se você tem mais gente lá, mais gente você transforma. De qualquer forma, seja pelo dinheiro ou pela missão, você está no caminho certo se você pensa em escalonar. Por exemplo, o Marcelo ele fez uma formação de coaching, onde ele cobrou R$900.
R$900 numa formação de coach. Muita gente vai falar assim, nossa, mas R$900 numa formação de coaching? Pois é, só que muita gente que foi na formação de coaching já havia feito em outras instituições, conhecidas inclusive, e não perde nada a nossa qualidade. Não significa que a gente faz um preço mais baixo, que a gente entrega algo inferior. Muito pelo contrário, a gente tem um feedback muito positivo sobre isso. Então, na formação de coach que o Marcelo fez em Santos, ele tinha 120 pessoas cobrando R$900. Ô Jai, faz essa conta para mim, por favor. 126 pessoas vezes R$800. R$100.000 e 800. É isso? É isso aí, R$100.000 e 800. No mesmo lugar, lá em Santos, a gente tinha um concorrente que cobrou pela formação o valor de mercado, R$6.000. E ele tinha 5 pessoas lá dentro. 5 vezes 6.000, 30.000. Aqui você já vê o poder de escalonar. Olha quanto o Marcelo ele teve de faturamento do evento dele só pelo ticket de entrada, e olha quanto o concorrente cobrando um preço de mercado teve, R$30.000. Só que não acaba aí. O autor está dizendo, esse mercado é gigantesco. Somente 5% da população conhece inteligência emocional. Exatamente, é o que ele falou. Não sei se vocês ouviram, o Alfredo colocou que esse mercado é gigantesco, e de fato é. A gente só está começando, quase 1% da população do Brasil conhece isso. Então, de fato, é por isso que a gente explica o passo a passo, porque a gente não tem medo de concorrência, porque o mercado é gigantesco, gente. Tem muita gente carente disso. Bom, continuando aqui. No primeiro momento, você tem um faturamento inicial já maior. Só que aqui ainda teve o pitch de vendas. A gente fez um pitch que converteu 30%. Quanto que é 30% disso aqui? Não. A porcentagem de 126. 30%. A gente converteu lá. 38. Dessas 126, 38 pessoas compraram um ticket de R$4.500, que a gente vendeu 2 formações por R$4.500. 38 pessoas vezes R$4.500. Quanto dá? 171. 171 redondo? R$171.000. Digamos que vocês sabem, quem já está no mercado sabe disso. Mas vamos fingir que aconteceu aqui, ó. Esses 5 pessoas aqui, ó, converteu todas elas, 100%. Digamos que ele vendeu um produto de 10.000, ok? 5 vezes 10 dá 50. Coloca aí, 5 vezes 10, e vocês sabem o quanto é difícil ter 100% de conversão, ainda mais num ticket de R$10.000. Somando esses dois aqui, ó, dá R$80.000. Somando esses dois aqui, ó, não precisa nem somar, dá 172.000, é isso? 171.800. 80.000 para R$171.800. Isso daqui, gente, é como eu falei lá no início, quando eu comecei aqui a nossa live, a minha parte. A venda é simples, estratégia de vendas é simples, ela é matemática. Os números não mentem para você. Então, o fato de você trabalhar uma escalabilidade nos produtos vai te dar mais faturamento. Olha quantos coaches eu formei numa única turma, olha quantas pessoas vão fazer os nossos próximos produtos, que são 38 pessoas, e sim, toda a nossa formação, todo o nosso seminário, todo o nosso treinamento, a gente tem um pitch. Então, esses 38 pessoas, eles vão passar por um outro pitch, que vai converter ainda mais. E essa escalabilidade, ela vai acontecendo conforme
você vai fazendo todas essas entregas. O pessoal não tá conseguindo ver Mais próximo aqui. Foi? Mais um pouquinho pra cá, ó. Aí. Bom, repetindo aqui, só recapitulando. Nosso instituto ele fez R$100.800 no faturamento de um coach de 800 e na conversão dele, um ticket de R$4.500, R$171.000. Somando os dois, dá R$271.800. Coloca aqui para mim. R$271.800. Aqui, um concorrente que vendeu por R$6.000 fez 30 mil e digamos que ele tenha feito 100% de conversão no ticket de 10 mil, ele fez 50, o total 8 mil. É discrepante a diferença de valores. Se você se incomoda de repente em pensar em faturamento, por que que acontece? Quando você tem um faturamento assim, em 2 eventos, o que te permite? Primeiro, permite você fazer um investimento, melhorar o seu instituto, de repente alugar uma sede, fazer uma infraestrutura. Consegue você, de repente, ter um investimento para poder fazer um call center, ir para um próximo nível, de repente, em marketing digital, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Então, se você, de repente, não pensa no faturamento monetário, pensa na sua transformação. Olha quanto que você transformou aqui e olha quanto você vai já transformar aqui. Exatamente, escassez e abundância, é o que o Naldo falou aqui. Bom, estratégia de faturamento, vamos voltar lá. Entendendo que a nossa estratégia de escalonar, ela é importante, tanto para faturamento como para missão, vamos para a estratégia de faturamento. A gente tem 3 tipos, aqui no Instituto, a gente tem 3 tipos de produtos. A gente tem seminários, a gente tem treinamentos e a gente tem formações. Coloca aqui para mim, por favor. Isso. Seminários, treinamentos e formações. O que acontece? Para você montar uma estratégia de faturamento, para que de fato você aplique de repente um valor menor para a sua audiência, para o seu cliente, e que você tenha uma saúde financeira dentro da sua empresa, que de fato funcione, é importante que você entenda o que eu vou te dizer agora. Os seminários, eles são normalmente produtos tangíveis. Você vai utilizar ele, a não ser que a gente esteja falando do seminário de inteligência emocional, que no nosso caso é também um produto de entrada. Todos eles basicamente são produtos tangíveis, que você consegue fazer uma estratégia inicial para poder vender eles, para depois você ir para um seminário de inteligência emocional e um treinamento. O seminário de inteligência emocional e os treinamentos, eles se enquadram na posição de produtos que fidelizam, produtos que causam uma transformação gigantesca no seu cliente. O seu cliente que passa por essa transformação do seminário de inteligência emocional, que passa por essa transformação do LLT, ele de fato tem uma transformação e automaticamente fideliza o seu cliente. Automaticamente fica muito mais fácil você vender as formações posteriormente. Tem muita gente que não sabe nem o que é PNL e hipnose e através de um LT se interessa por esse tipo. A gente tem inúmeras. Só para vocês terem uma noção, as nossas formações, todas elas são montadas através de pitch de vendas. A gente não faz nenhuma ação de vendas, de PNL, de coaching, de hipnose. A gente faz uma entrega gigantesca através do LT, que você pode ter no passo a passo do treinador de inteligência emocional, que é a nossa formação de treinadores, e que lá a transformação é tão grande que ela se interessa pelo assunto. Então a estratégia de faturamento é essa. Você inicia com um valor baixo no seminário, depois você vai para um valor 10 vezes mais para um treinamento, porque você entrega algo ótimo aqui, a pessoa compra
algo 10 vezes mais caro aqui, onde tem a fidelização, e aí você automaticamente vende algo pelo dobro do preço daqui, aqui. O que isso significa? Isso daqui vai representar 10% do seu faturamento total. Isso daqui vai representar 40% do seu faturamento total. Isso daqui vai representar o restante do seu faturamento, 50%. Então é importante que, se você está no jogo e só tem um produto, começa a pensar numa estratégia de faturamento. Começa a pensar que você precisa sim de outros produtos. Recapitulando, seminário 10% do seu faturamento total, treinamentos 40%, formações 50%. Bom, estratégia de escalonamento, item 4. Isso. O item 4, ele basicamente junta os 3 itens acima. Você inicia um seminário com um valor mais baixo. Normalmente, tem pessoas que utilizam as palestras de captação de pessoas. A gente utiliza o seminário com valor de R$ 97,00, que fica muito fácil você vender um produto tangível com uma qualidade excelente por um preço baixo. Então fica muito fácil. E através dessa entrega, que é sensacional, a gente vai para um próximo passo, que é o treinamento de inteligência emocional. Essa é a nossa estratégia de escalonamento. Só que tem não sei se vocês acompanharam durante a live, quem não acompanhou aí, perdeu conteúdo gigantesco, sensacional, que é o quê? O pitch escala. Quando a gente inicia um seminário de inteligência emocional por R$ 97,00, no final a gente faz um pitch escala. O que isso significa? De um seminário do vendedor extraordinário de 200 pessoas, a gente oferece um pitch escala no final de tudo, depois do pitch principal, depois que todo mundo comprou o seu seminário de inteligência emocional, eu ofereço o mesmo seminário de vendedor extraordinário por 4 ingressos por R$ 97,00. O que eu faço aqui? Eu crio mais 2 eventos do vendedor extraordinário com apenas um evento. O que isso significa? Mais pessoas vão ouvir o meu pitch, que o Marcelo falou detalhadamente como é que faz, e que de fato converte sim. Olha lá, a gente colocou sacada Flórida. É isso aí. Vai colocando aí, quem está dando a sacada fora, quem está fazendo sentido, tudo que eu estou falando, vai colocando aí. O que acontece? De um seminário, você cria 2 seminários. Você aplica o pitch. Não tem jeito, gente. Desde quando a gente começou a fazer esse pitch, se você fizer o seeding certinho, se você utilizar todos os gatilhos que existem para o pitch, você converte de 25% a 35%. Não tem jeito. E é essa a nossa estratégia de escalonamento. Bom, vamos para o segundo passo. A gente tem 2 tipos de vendedores, de grupos de vendedores, o online e o offline. Então, o online a gente vai precisar de um investimento, ok? O offline a gente vai precisar apenas que você crie uma estratégia de vendas. A gente não vai conseguir passar detalhadamente essa estratégia aqui, né? A gente precisa mais ou menos de umas 5 horas para explicar como que a gente faz dentro do nosso instituto. A gente explica inclusive isso lá no treinador, como é que a gente faz detalhadamente isso. Mas a ideia é que você crie uma reunião, que você fale de um para muitos, para que você monte e explique toda essa estratégia aqui que eu estou falando. Você tem que tangibilizar ela, colocar ela no papel e apresentar matematicamente para o seu afiliado, para o seu vendedor, para ele entender quanto que ele vai ganhar através dos pitches de vendas, das vendas e da esteira que você montou. Por isso que é importantíssima a estratégia de faturamento. Bom, quais são os 2 grupos? O online, coloca aqui online, e o offline.
O que normalmente eu explico, o Marcelo explica quando a gente está começando? Comece pelo offline. Não gaste, não tenha custo. Crie primeiro o seu faturamento. Faça com o pé no chão. Então, o online, quais são os vendedores do online? É o call center e call center e palestrantes. Coloca aí. Call center e palestrante. Normalmente, a gente já tem um call center, a gente cria uma demanda de mais ou menos 60 leads para cada call center que eu tenho diário. Então você tem que criar essa estratégia de como você ter essa demanda para de fato valer a pena você ter o call center. Tá? Eu só vou passar por cima isso daqui porque nosso foco é no offline. Então, no call center você tem que criar uma demanda e uma estratégia online através de e-mails automáticos, através de tráfego, através de copy. Palestrante, você vai ter que criar uma agenda de palestras, você vai ter que treinar palestrantes, automaticamente você vai ter que fazer tráfego para levar pessoas para essa palestra e automaticamente com isso você vai ter um custo. Então, aqui você espera um pouquinho. Se você, de repente, já tem um investimento, você pode começar esse jogo. Se não, vamos para cá, que é o offline. Os afiliados e gestores. Coloca aqui, Ronaldo, por favor. Afiliados e gestores. Mesmo que você esteja começando, é muito importante que você já comece a criar líderes. Samuel, eu tenho 2 pessoas. Se essas pessoas não são líderes, as próximas pessoas, você já fica com seu filtro aberto, que você vai precisar de líderes. Se você quer de fato jogar esse jogo, escalonar e vender muitos treinamentos, você já tem que começar a pensar nisso. Eu volto um pouquinho lá no começo que eu falei. Pense em como você vende o seu instituto para o seu colaborador. Isso é o mais importante. Então, o que é o afiliado? O afiliado são pessoas CNPJs que não tem um fixo, só que ele tem uma comissão alta. Hoje, no mercado que eu digo de vendedores, ok? Hoje a comissão mais alta que existe é 5, 6%. Aqui, de fato, como você não vai pagar um fixo, você tem que pensar na energia monetária para o seu colaborador, para o seu afiliado. Então, a gente trabalha, juntando esses dois aqui, a gente trabalha numa faixa de 30%. 30% das suas vendas vai para o seu comercial. Se você quebrar, de repente, como é que eu posso dizer? De repente, não, mas 30% é muito, sou eu que vou fazer. Se você continuar se apegando com isso, vai ser difícil você escalar, vai ser difícil você ter pessoas, porque um bom vendedor, ele ganha muito bem. Se você não paga esse vendedor muito bem, automaticamente ele vai ter uma grande oportunidade para ir para um outro lugar. Então, é muito importante que você trabalhe numa faixa alta de comissão. Os afiliados, eles iniciam recebendo 15%. E os gestores, o que são gestores? Normalmente os gestores são pessoas que já estão dentro da sua organização, que já tem uma transformação, está junto com você, ele vai chamar novos afiliados para fazer parte do seu comercial. E como esses gestores eles vão ensinar os afiliados, nada mais justo que dos 30% que você tem, ele receba metade disso. Porque ele vai acompanhar esse crescimento aqui. E o que acontece, gente? Eu crio objetivos dentro do Instituto. A pessoa bate um objetivo, ela vai para 20%.
São metas. A gente não pode falar metas porque tem um vínculo empregatício. Então, a gente coloca objetivos, a nomenclatura. E aqui começa a ganhar 10%. E depois, no segundo objetivo, a pessoa fica com 25% e o gestor com 5%. E fica nisso. Essa é a nossa escala de pagamento de afiliados e gestores. Ótimo. O Marcelo já tinha falado um pouco sobre isso, só estou passando bem rápido sobre isso daqui. Mas o que é mais importante eu falar aqui? Como é que eu consigo afiliados, Samuel? Eu não tenho ninguém, eu estou iniciando e etc. Como é que eu consigo afiliados? E automaticamente você conseguindo afiliados, você consegue gestores. Porque você já está com esse filtro aberto para a liderança. Bom, inicialmente, os seus afiliados, os seus vendedores, vão ser os seus amigos. Coloca aqui para mim, Naldo, por favor. Amigos e familiares, é o primeiro ponto. Ah, Samuel, mas meus amigos, meus familiares, eles não têm, de repente, um tino comercial, eles não têm o jeito para vendas. Tá tudo certo. Tá tudo certo. O Marcelo, ele não me conhecia. O Marcelo não conhecia o Naldo, o Marcelo não conhecia a Keila, que são ótimos vendedores que a gente tem aqui dentro do Instituto. A Jane, a Dana, o Caio, enfim, eu posso citar vários vendedores aqui que são excepcionais dentro do Instituto. O Marcelo não conheceu essas pessoas de início. Ele começou com quem? Com o Velasco, com a Simone, com as pessoas que ele conhecia, ele trouxe essas pessoas. Automaticamente essas pessoas elas vão trazendo outras pessoas. E você, de fato, você vai encontrar um vendedor. Se você tiver com esse filtro aberto. Então, você sim, comece com seus amigos e familiares, porque provavelmente ele vai chamar uma pessoa que tem esse tino comercial. Um dado importante, que a gente já fez uma métrica e de fato funciona. Só para vocês entenderem mais ou menos como é que é o trabalho de recrutamento de afiliados e recrutamento de vendedores excelentes para o seu instituto. Você chama normalmente 20 pessoas para fazer o trabalho. E não existe uma cobrança. Tem pessoa que vai enxergar de fato esse negócio e tem gente que não vai. E está tudo certo. Porque de fato, gente, eu já fui gerente de uma grande empresa em Santos. Eu ganhava muito bem, mas o que eu ganho hoje, pelo padrão brasileiro de salários, não tem nem como comparar. Não vou falar, não vou abrir, porque é uma questão pessoal minha, mas eu ganho muito bem, muito bem. Eu posso, de repente, com um salário meu, eu posso ficar 7, 8 meses sem fazer nada. Então, assim, a pessoa precisa visualizar isso. Ela tem que entender isso. Ok? E você tem que mostrar isso para ele. Porque o que acontece? Essa escalabilidade que acontece para o seu produto, acontece também para o vendedor. Não é só para você. E você tem que mostrar isso para ele, entendeu? Bom, voltando aqui. Onde você vai encontrar amigos e familiares? Segundo ponto, visitar grupo de marketing multinível. É importante salientar o quê? Está vendo essa escala aqui de comissão? Isso daqui não é um multinível. Até porque os afiliados nem sabem que os gestores recebem essa comissão. Eles não sabem. O que eu pago para o gestor? Eu pago só, hoje numa empresa, num comercial de uma empresa, não tem os supervisores e os gerentes de vendas? Eles não ganham sobre as vendas dos operadores? É exatamente o que eu faço aqui. Porque o que acontece? O marketing multinível, primeiro, para você entrar, você tem que pagar para fazer parte daquela oportunidade. Isso não existe aqui. Você quer fazer parte, você faz. Você não paga nada. Você simplesmente começa a vender. Ponto. E os gestores, ele recebe sobre a liderança dos afiliados. Simples assim.
Voltando aqui, onde você encontra afiliados? Marketing multinível. Por quê? Eles já estão acostumados com o modelo que você não recebe um fixo, ok? E ele tem o perfil para esse tipo de negócio. Fora que, isso daqui, o afiliado, conforme ele vai chamando pessoas, vai trabalhando o pitch escala e vai chamando pessoas, essa escalabilidade ela fica muito maior, o potencial de ganho do que qualquer multinível que existe. Então, essa pessoa, ela vai se interessar pelo negócio. Terceiro ponto. Se você já aplica treinamentos, você tem que olhar para aquela pessoa que a gente chama de avatar transformado. Que é aquela pessoa que fez o teu LT, fez o teu seminário de inteligência emocional, fez qualquer produto seu. E sim, ela está apaixonada. Então traz essa pessoa para você. Trabalhe essa energia comercial. Porque de fato, gente, eu trabalhei 8 anos no administrativo. Eu nem imaginava que eu tinha uma aptidão para o comercial. Até que alguém me chamou, me fez um convite. E eu comecei a trabalhar isso. Então, não necessariamente a pessoa que não trabalha com isso, ela não vai ser um ótimo vendedor. A gente tem pessoas dentro, inclusive, né, Naldo? Dentro do Instituto que nunca venderam nada e começou e está vendendo muito aqui. Então, abre seu filtro para isso. Para essas pessoas, para esses avatares transformados. Por quê? A missão já está dentro dela. Ela já abraçou o que de fato é a missão do Instituto. Então fica muito mais fácil você trabalhar o comercial nessa pessoa que de repente não tem tino para vendas. Eu vou colocar aqui, mas é um segundo momento, tá? Coloca aqui, entrevistas para call centers. Quando você tiver, ou se tiver alguém aí, escutando a gente, que já tenha de repente esse tipo de infraestrutura, quando você faz uma entrevista para o call center, já separa algumas pessoas que você perceba através das entrevistas que tenham um tino para ganhar um pouco mais, para que não tenha um salário fixo. E você chama essa pessoa para a sua reunião, onde você apresenta toda a sua estratégia de faturamento para que ele visualize de fato o poder de ganho, tá? Então, você fica com o seu filtro aberto aqui na entrevista para call center. Quando você aplica o vendedor extraordinário, que é um seminário de vendas, coloca aí, por favor, Naldo. Se você de fato não tem um seminário de venda, gente, é um pontapé inicial, seminário de vendas. Se você não tem esse seminário, gente, pensa muito bem sobre isso. Primeiro, porque é o produto mais fácil. A gente tem quantos produtos, Mar? A gente tem? Hoje, 19. Hoje a gente tem 19 produtos. O produto mais fácil de vender é o vendedor extraordinário. Voltando um pouco aqui na tangibilização, é muito fácil você vender ele e depois você incrementa a sua missão, você vende o seu seminário de inteligência emocional. E, além disso, quando você aplica um seminário de vendas, o que acontece? Automaticamente, você desperta o interesse de vendedores. E você, sabendo que você precisa de vendedores, de afiliados para o teu negócio, você já vai estar com o filtro aberto aqui. E você já começa, faça uma estratégia para que você consiga chamar essas pessoas. Converse com alguém da sua equipe que perceba, de repente, numa dinâmica de vendas, para ficar olhando quem é um ótimo vendedor, quem tem o perfil comunicativo. A gente tem o HMI, que a gente explica no treinador de inteligência emocional. Então, no nosso instituto, a gente tem uma ferramenta de análise comportamental. Então, a gente aplica em todos os nossos alunos que vão participar do seminário de vendas. Então, a gente já tem o perfil de todos. Se você não tem essa infraestrutura, não tem problema. Você deixa alguém responsável por isso durante as dinâmicas, durante que vai acontecendo toda a entrega do seminário, para que você fique com o filtro aberto, deixe essa pessoa com o filtro aberto para chamar essas pessoas para ser seu afiliado, seu vendedor.
E é isso, gente. Eu falei um pouco aqui sobre a estratégia geral de escalonamento, a estratégia geral de faturamento. Quais são os 4 tipos de vendedores que a gente tem? Call center, palestrante, afiliados e gestores. Lógico que aqui no online você consegue aprofundar muito mais, que a gente vai falar um pouco sobre estratégia meteórica, lançamentos sementes, lançamentos. Então aqui você pode trabalhar inúmeras coisas aqui quando você tem um certo investimento para trabalhar. Então, o que acontece? Muita gente fala assim: ah, Samuel, qual que é o segredo do comercial? Ah, Marcelo, qual que é o segredo do seu comercial? Gente, a gente testa tudo. Não existe aquela estratégia certa, aquela estratégia que, tem que fazer isso que dá certo. Não, a gente tem palestras, a gente tem o call center, a gente tem os afiliados, a gente tem os gestores, a gente faz estratégia meteórica, a gente faz lançamento, a gente faz live, a gente utiliza todas as ferramentas comerciais. Então, você precisa, de fato, abrir esse teu filtro para a área comercial. Lembra lá no início que eu comecei a falar na live? É importante a entrega? Sim. Mas trate o seu instituto como uma empresa. E se você tem alguma dúvida, aqui eu estou falando apenas 1 hora, a gente fica 9 dias no treinador juntos. A gente fala muito sobre isso. Se você quer ajuda, se você precisa de fato disso daqui para o teu negócio decolar, faça o treinador de inteligência emocional. Bom, eu falei um pouco sobre a estratégia, eu falei um pouco como é que você consegue dar o start através do offline. O online a gente não consegue falar, é muito pouco tempo para a gente falar. E o Naldo, ele vai explicar como os afiliados, eles fazem as primeiras vendas para esses seminários aqui, ó, e para o seminário de inteligência emocional. Porque o que acontece? Na nossa reunião que a gente faz para conseguir com esses afiliados, esses vendedores fazem parte do nosso instituto, logo depois que a gente apresenta tudo isso, o Naldo, ele já entra com um treinamento. Então o que acontece? A nossa estratégia está muito bem montada. A gente faz uma venda primeiro para o colaborador, ele entende o poder de ganho, ele entende qual que é a missão e o quanto ele vai transformar de vidas. Segundo momento, ele já recebe um treinamento, ele já recebe ferramentas para de fato conseguir fazer o trabalho. Hoje tem muita gente que faz assim: pô, você quer ser meu vendedor? Pô, vem cá e tal. Aí faz uma estratégia amorosa que depende de repente muito tempo de você explicar para cada um. Monta o modelo, monta isso daqui, ó, formaliza isso daqui, pensa nisso daqui para de fato você conseguir montar algo organizado para apresentar para os seus vendedores. Porque de fato a principal venda não é para o cliente final, e sim para os seus colaboradores. O Marcelo, ele tem 24 horas, eu tenho 24 horas, o Naldo tem 24 horas. A gente não conseguiria escalar do jeito que a gente está escalando sem a Joy, sem a Keila, sem o Dan, sem a Jana, enfim, todos os nossos afiliados. Todos eles fazem parte do nosso sucesso. Todos. É 49 pessoas vezes 24 horas. É matemático, gente. Simples assim. Agora, eu vou... Vai abrir para pergunta agora ou você quer falar primeiro? Pode abrir a pergunta, né? Bom, sobre a estratégia, sobre essa parte que eu expliquei, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou abrir aqui para vocês, para depois o Naldo iniciar essa questão da venda. Ainda, mas enquanto isso, Samuca, tem uma pergunta aqui da Editora Anjo que pergunta assim: como podemos garantir o pacote exclusivo para a formação de treinadores com Marcelo Lima? Desculpa, não entendi. Garantir o pacote A Editora exclusivo. Anjo pergunta: como podemos garantir o pacote exclusivo para a formação treinador com Marcelo Lima? O Marcelo, ele está permitindo que a gente, eu e o Naldo, a gente está atendendo todas as pessoas que têm interesse no treinador de inteligência emocional, e ele está permitindo de fato uma condição mega especial para quem está participando dessa turma do treinador. Então, se você tem interesse de aprofundar um pouco mais do comercial, se você tem interesse em ter 8 produtos scriptados, pronto, slide, música, um nível de detalhe riquíssimos. Você tem 2 anos
para participar de todos os nossos treinamentos e seminários como staff, ou de repente vivenciar uma vivência que você não vivenciou, para você saber como de fato é a entrega dessa vivência. Você pode vir uma vez como de repente como aluno, vir uma segunda para você ver como é que a gente aplica todos esses treinamentos. Então, de fato, é uma formação muito completa, não é uma formação só de 9 dias. A gente fica pegando na sua mão durante 2 anos. Além disso, tem de bônus, que o Marcelo surpreendeu a gente aqui nessa live, que é o bônus de intervenção. Então a gente vai ter uma formação de intervenção, como é que você faz intervenções dentro dos seus seminários e treinamentos, como é que você... o outro bônus, desculpa, o Master Coach Inteligência Emocional. Então, se você precisa não, na verdade todo treinador precisa, de fato, saber todas as ferramentas de inteligência emocional. E durante os 9 dias da formação de treinadores, a gente não consegue explicar isso. É muito conteúdo, é muita coisa que a gente passa lá. A gente fala sobre comercial, a gente fala todas as dinâmicas, tudo que você tem que fazer, segurança e etc. Então, se você, de fato, quer fazer parte, ter a formação formação de Master Coach de Inteligência Emocional, de bônus, e também a formação de eu palestrante, porque também não dá tempo de a gente explicar tudo isso, gente, lá. Então, engajamento de palco, como é que de repente você faz com que faça uma interação com o seu aluno, todas as técnicas de palco, formação de palestrante, a gente também dá de bônus na formação. Então, se você quer, de fato, ter a formação com tudo isso incluso, com preço mega especial, coloca eu quero aí, que eu e o Naldo, a gente vai entrar em contato com você. E as perguntas? Live com o Leomar. Pediram para tirar uma foto. Tirar uma foto? A gente já colocou. Já parou. Já tá Colocar. Olha lá, tem gente aí colocando eu quero. Bom, gente, se não tem dúvidas, ou vocês não entenderam nada, eu expliquei muito bem. Show de bola. Espera mais um pouco, que às vezes demora. De repente tem um delay, né? Ficou muito bem, sabe? Top. Naldo, agora eu vou passar o bastão para o Mr. Califórnia. Naldo Correia. Alex, avisa o pessoal que a gente vai reiniciar o Instagram. Galera, é o seguinte, a gente vai reiniciar o Instagram aqui pra não cair no meio da explicação pra vocês, tá? Então, 2 minutinhos já tá de volta. É isso aí, Dan? Isso aí. Beleza. Menos. Um minutinho a gente tá de volta. Enquanto isso eu vou colocando o microfone aqui. Ao vivo no Dex. Estamos ao vivo, Dan? Ao vivaço. Então bora. Seguinte. Dito isso, estratégia montada. Deixa eu mexer aqui. Aqui tiraram fotos, já tá no grupo, né? Tá no grupo do Telegram, quer explicar pro pessoal como faz pra entrar? Vou colocar o link. Grupo do Telegram, o Dan vai colocar um link. Onde você vai colocar o link, Dan? No Instagram. No Instagram. O Dan vai colocar um link, então se você quer acessar esse conteúdo que a gente acabou de falar aqui, essa folha, tudo que está rascunhado ali, tudo que está bem feitinho, então clica nesse link que você vai direto lá para o Telegram, onde não vai ter só esse conteúdo, vai ter muito mais coisa que a gente está colocando lá.
É isso aí? Bom, vamos lá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, para quem ainda está me vendo pela primeira vez, meu nome é Naldo Correia, Instagram @Naldo Correia, para aproveitar a audiência do chefe. Lógico, tem que sempre aproveitar. Eu faço parte do Instituto Lilman, sou treinador comportamental, sou responsável por aplicar tanto o Vendedor Extraordinário, que é o nosso seminário de vendas, e também agora a formação em PNL, e mais algumas coisas a gente vai fazer mais para frente aí para ajustar e ajudar bastante dentro do Instituto. O que eu quero passar para vocês aqui é um conteúdo que pode te gerar de 50 a 70 mil reais em um final de semana, mesmo que você seja iniciante no mundo dos treinamentos. Agora, por que eu te falo isso? Por que isso é muito fácil para eu te falar? Por exemplo, o conteúdo que o Marcelo entrega na formação Treinador de Inteligência Emocional, eu ministrei a minha primeira agora em junho, que foi o treinamento de vendas, foi o seminário de vendas, Vendedor Extraordinário. Quem estava no Vendedor Extraordinário de junho e está aí na live, comenta eu aí só para eu saber se tem alguém que estava no Vendedor Extraordinário de junho. E aí? Vamos ver se a galera tá aí, para observar aqui. Pede pro pessoal do Insta, fala, galera, compartilha com a galera que tudo ensinar que vai ser fonte. Ó, uma coisa muito importante que o Marcelo acabou de lembrar. Tudo que a gente está compartilhando com vocês aqui é fruto de mentoria. A gente teve que pagar, no mínimo, para cada conteúdo que você está vendo aqui. A forma que a gente entrega é a forma mais simples possível para que fique muito mais fácil de você entender. Porém, para que a gente pudesse trazer esse conteúdo para vocês, a gente investiu, em média, teve mentorias aí que foram 50 mil reais por 5, 6 horas de mentoria. Teve mentorias que deu 100 mil reais por um final de semana. A gente entrega muito, o nosso DNA é esse, é entregar muito de forma simples para vocês conseguirem alavancar o seu negócio de um para muitos com uma rapidez astronômica. Porém, esse conteúdo ele é muito rico e ele, se você pegar agora e faz o seguinte, compartilha com o maior número de pessoas, vai lá no aviãozinho aí e tal, compartilha com a galera, para a galera entrar nessa live, para a galera acessar esse conteúdo. Essa live não vai ficar gravada, então é super importante que teus amigos, as pessoas mais próximas de você, consigam também ter acesso a isso. Isso é muito importante. É um conteúdo gratuito, feriadão, para quem é de São Paulo, então a galera com toda certeza está aí meio que ociosa, esperando receber algum conteúdo. Então, já que ela vai consumir um conteúdo na internet, por que não consumir um conteúdo de alta qualidade, que é o que a gente vai entregar aqui? Beleza? Deixa eu ver se alguém comentou o eu aí que estava no treinamento, no seminário de vendas. Vê aqui. Alguns comentaram. Legal, legal. Então, para explicar para vocês, esse seminário, o de junho, foi o meu primeiro seminário. Primeiro seminário que eu passei por 2 dias aplicando conteúdo direto aqui mesmo no palco. Tem algum conteúdo aí? Alguma coisa? Tá caçando o celular, é isso? Perdeu o celular, Samuel? Padrão. Vamos lá. Então, como que funcionou? Eu só simplesmente, o que o Marcelo entrega no treinador de inteligência emocional é um conteúdo tão fácil de aplicar que eu mesmo, sem ter aplicado nenhum, eu só precisei por 20 dias estudar a plataforma e já aplicar.